galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 42, bem interessante, né? O texto aí é a casa de vidro. Vamos lá, bora lá, vamos ler o texto, olha só que interessante. A casa de vidro. Houve protestos. Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite. Assustadores. Seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, o dinheiro que sobrasse. Houve protestos, diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação. E como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos, proibiram os protestos e no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Beleza, gente. A questão descreve o seguinte: publicada em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido, como a referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época. B. Valorização de situações do cotidiano para atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído. C. Utilização de metáforas e ironia para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. D. Tendência realista para documentar a verossimilhança do drama da população brasileira durante o regime militar. Ou sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo do momento histórico. Pause o vídeo, vocês também, tentei fazer vocês também aí. Vamos lá. Gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Gente, isso mesmo, vai ser a letra C. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, ó, fica mais fácil. Vai ser a letra C. Utilização de metáforas e ironia para expressar um olhar crítico em relação à situação social política do país. Gente, esse texto do Ivan Ângelo é bem interessante. Deixa eu pausar aqui. Não sei se assim fica mais fácil para visualizar, enfim, vamos lá. É bem interessante, nesse período, a gente pode ver claramente que é uma ironia ao regime militar da questão, a questão política vivenciada naquela época, né? Nessa época que foi descrito o texto. Então, a gente pode perceber claramente isso. Olha só, por que não são as outras, né? Referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época. Gente, a gente sabe que o texto ele foi escrito em relação ao regime militar nesse período, mas a gente tem metáforas e ironias. Isso que difere das outras, né? A questão da metáfora e ironia. Sim, referência à censura. Sim, mas utilização de metáforas e ironias, tá bom? Ó, valorização de situações do cotidiano. Valorização não, gente. Para atenuar, não, né? Não, atenuar não, né? Ele tá fazendo uma ironia, como forma crítica, né? Se a gente for analisar, ó. Tendência realista para documentar a verossimilhança do drama da população brasileira. Vocês poderiam confundir, né? Justamente por texto destacar em relação a esse período. E abordar esse tema, né? Esse fato. Esse texto ele foi em relação a esse fato, né? Do Ivan Ângelo, a Casa de Vidro, para criticar esse governo. Porém, não é AD, cuidado, porque ele age com ironia, forma de ironia para criticar. Então, é o modelo de ironia para criticar esse governo. Mas sim, esse texto foi descrito aí, né, justamente para criticar a política nesse período do regime militar, né? Tá parecendo até questão de história, né, gente? Mas bem interessante essa interpretação, né? Aqui no caso tá mais a questão da ironia, como foi composto o texto, né? Por isso que vai ser aqui no caso a letra C. Sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo? Sim, autoritarismo, regime militar, censura.
Porém, por que que não é a é? A maneira como é composto o texto, a ironia. Gente, olha só a ironia, né? Por isso que vai ser a letra C, utilização de metáforas e ironia para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país, né? Da questão do regime militar que estava acontecendo. Então, ele utilizou de forma de ironia para criticar essa política, criticar esse regime. Olha só, houve protesto, né? Deram uma bola para cada criança, né? Em tempos para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis, algumas viajavam pelo mundo, enfim, né? O problema é que muitas, a maioria, não tinha jeito, eram feios de noite. Ou seja, censura, né? Eles não podiam brincar de noite. Então, ironia, né? Eram feios. Né? Ou seja, achava as crianças feias, né? Não, mentira, era censura, elas não podiam brincar de noite. Então ele tá sendo irônico, não podia brincar porque achavam feios. Ele tá criticando o regime, né? Seria melhor prender essa gente, prender essa gente, havia quem dissesse, né? Prender seria melhor. É claro que ele não tá apoiando que seria melhor. Ele tá sendo irônico. Olha a ironia aí. Irônico, né? Seria melhor prender. Ou seja, não, eu não concordo com isso. Não concordo que seria melhor prender. Estou sendo irônica, né? Aqui no caso, a ironia. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais, abriram créditos e juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora, o dinheiro que sobrasse. Ironia também, né? Diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação. Ou seja, né? Aumentou o número de assaltos porque precisa combater a inflação, né? Como se sabe, os salários estão acima do índice, ou seja, eles não estavam acima, né? Dos índices inflacionários, de modo que, né, a produtividade que eles tomam altamente, tá, aqui ó, como se quando os salários estão acima do índice, não estavam acima do índice, com certeza não, né? Está sendo irônico. De produtividades, eles tomam altamente eles tornam altamente inflacionários, né? De modo que houve protestos, proibiram os protestos. E nos lugares dos protestos nasceu ódio, e então a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Ou seja, gente, a gente pode perceber a crítica, o poema inteiro está sendo irônico, né? Está criticando a forma do governo, né? Através de formas irônicas, através de ironia, né? A gente pode perceber claramente, né? Seria melhor prender, né? As crianças não podiam brincar porque elas eram feias? Claro que não, né? Ele está criticando a forma do regime, né? Que acontecia nesse período, né? Que elas não podiam brincar à noite, né? Não eram livres, a questão da censura. E a gente percebe claramente essas metáforas que ele está utilizando, né? E a ironia também, principalmente a ironia, para expressar esse olhar crítico, essa crítica, né, em relação à situação social da política, social e política do país, né, da questão vivenciada, tá certo? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra C, tá bom? A gente percebe claramente a questão, essa visão crítica, irônica, através de metáforas que ele vai utilizar para justamente criticar esse governo, né, esse regime desse período. Né? Tanto é que a gente percebe muito claramente, né? A gente tem várias questões de história, várias questões sobre o regime militar, né? Algo muito importante marcado no país, né? Uma época sombria, né? Que teve muita censura, né? Então é importante a gente não deixar de falar, principalmente que quando o Enem gosta de cobrar essas questões, é importante a gente não deixar de abordar esse tema, né? Em relação a esse período, né? É importante a gente abordar sobre, tá bom? É bem interessante aí, né? Esse texto aí, ó, a causa de vidro. Belezinha, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido o motivo aí pelo qual que é a letra C, tá bom? Bons estudos para vocês, né? Desejo bons estudos aí a todos e até o próximo vídeo aí.